Bem-vindo à taverna da Não Tagarela. Sente-se, eu já vou atendê-lo. Estamos ao vivo e mais uma live aqui no Movimento RPG. Seja muito bem-vindo à nossa Twitch, sou Douglas Quadros, muito boa noite para você que está aí no chat com a gente. E como eu sempre digo, tá no chat com a gente? Manda um olá, tô aqui, um L, só L, né? Agora eu peguei e falei essa letra, eu tô fudido o resto da minha vida, que eu não tinha me tocado, eu juro que não foi por querer, gente, não me cancelem aí. Ou cancelem, foda-se também, né? Todo mundo sabe. Bom, mas essa classe artística aí. Pronto, agora todo mundo tá mandando L ali. Eita! Um ano inteiro sem se posicionar, Raul. Mas se vem com essa barba de comunista do Raul aí. Bom, gente. Hoje nós vamos falar de Dragon Age, né? Esse RPG que veio de um jogo eletrônico, ou será que não, né? Eu não sei, verdade, eu não tô fazendo nenhum mistério. Mas para falar de Dragon Age, né, eu trouxe o Herbst, que é uma das pessoas que eu conheço que manja muito de Dragon Age, porque ele já jogou mais vezes que eu, ou seja, uma vez pelo menos. Manda um alô pro pessoal aí, Herbst. E aí, pessoal? Todo mundo empolgado com a série que tá vindo aí? Spoilers, tá ligado? E daí o Herbst falou, não, mas tem alguém que manja de verdade de Dragon Age. Ele me apresentou o canal do Guardião Cinzento, que é o nosso querido César, que tá aqui com a gente hoje pela primeira vez. Seja muito bem-vindo, cara. Desculpa qualquer muito coisa, obrigado. Não, que isso. É discutível a questão de saber muito sobre Dragon Age, né? Sei um tantinho. Não seja humilde. Guardião Cinzento é o nome do canal. Se eu falar algo errado, eu posso usar de desculpa, que eu já admiti no começo. Boa. Bota a culpa no... Joga tudo pro Megascópio. Essa é uma boa tática, E também... pode vai falar que, apesar do jogo, eu não sei muito do RPG de mesa. Eu já joguei algumas vezes com o Herbst também. Show de bola. A gente vai se completar aqui todo mundo. E também outro manjador, né? Raulzito tem 4 publicações só no Movimento RPG de Dragon Age, né? É um fã da saga, tem uma tatuagem na careca ali, a parte de trás da careca dele, tem a tatuagem de Dragon Age. É o maior sabedor de Dragon Age. Mentira. E o Raulzito tá aqui também pra cumprir cota, né, Raulzito? Eu tô aqui porque tem umas horas sem haver aí, tem que pagar até o fim do ano. Mas tu já jogou, Raulzito, Dragon Age? Ou conhece minimamente a série? Não? Não. Temos a nossa orelha agora. Eu joguei tipo um pouquinho do primeiro jogo, eu acho. Eu não lembro se era o primeiro ou o segundo, eu acho que era o primeiro. Ele chamava. Ele tinha um número. Só tem um com número. Que é o 2. Eu acho que eu joguei o primeiro, na real. O Origins. Que daí parece que é um prequel, mas não, é o... Pois é, cara. Isso é uma sacanagem. Quando eu joguei o Origins, eu fiquei pensando, nossa, muito legal, agora eu vou jogar o que veio antes desse, né? Porque se ele chama Origins, deve ter o primeiro. Não tem. Eu também sofri muito com isso, até eu entender. Bom, mas se você tá aí nas cavernas morando, não conhece, Dragon Age, ele é um RPG eletrônico, né? É daqueles que você comanda o personagem a fazer determinadas ações, é um RPG tático, né? Não é por turnos, como por exemplo Final Fantasy ou qualquer coisa do tipo. Mas por que tá na Taverna da Não Tagarela, Douglas? Porque a gente quer dizer, porque ele também tem um RPG, né? E um RPG que eu tenho bastante vontade de jogar. Um dia o Herbst prometeu pra mim que vai narrar. Mentira. Mas eu posso falar qualquer coisa. O Herbst, como ele não tem uma memória muito boa, ele vai concordar. Tá prometido, sem nenhuma data em mente. Exatamente. Mas... eu tô vendo minha Steam, foi o Origins mesmo que eu joguei aqui. Foi o Origins, o primeiro. Primeiro. E joguei o melhor. 24 horas, cara. Eu achei que tinha jogado menos. Olha aí. É porque o jogo é muito envolvente. Bom, não dá pra zerar. Não, definitivamente. Assim, dependendo do speedrun, né? Provavelmente já deve ter feito bem menos. Mas alguém fez, com certeza. Se você zerar em 24 horas na primeira vez que você jogar, você não tá conversando com muita gente, tá pulando muito rápido. Verdade. É verdade. Bom,
Mas então nós vamos falar um pouquinho sobre o cenário de Dragon Age, né? Um pouquinho da história, porque é um cenário bastante rico. E nós estamos falando disso, logicamente, porque a gente está sendo pago, não mentira, mas porque a gente gostaria de estar sendo pago pela Netflix. Não estamos, mas estamos fazendo jabá da série que vai sair no dia 9 de dezembro. Se você está vendo isso no futuro ou ouvindo no podcast, provavelmente já saiu, então você pode ir lá e conferir. E também porque nós gravamos hoje e daqui a pouco, provavelmente antes da meia-noite, deva sair o episódio do MRPG Reage falando sobre o Dragon Age. Como é que é o nome mesmo? Eu acabei de esquecer. Origins 2, Inquisition. Não, a série. Absolvição em português. Absolvição, exato. Então nós gravamos aí. Se você tá vendo isso aí no YouTube, ops, falei a palavra proibida. Se você tá vendo isso naquela rede vermelha de vídeos, começa com Y, você pode acessar aí a nossa lista de vídeos que vai estar aí o MRPG Reage. E você pode saber exatamente do que nós estamos falando. Mas então, para preparar vocês para essa série, né, essa animação, esse desenho, como nós definimos no MRPG Reage, nós vamos falar um pouquinho sobre este jogo. Então, primeira coisa, né, não sei, talvez o César responda melhor. Cara, eu falei lá, pode ter sido uma imbecilidade, mas Dragon Age, ele começou com um RPG eletrônico, os livros vieram depois, ou ele já tinha uma lore, fizeram um jogo por cima, qual é que é a história, ou tu também não faz ideia disso? Tem essa possibilidade. A primeira coisa que saiu foi o Origins. Só Entendi. que a ideia dele original, que os desenvolvedores queriam, na verdade, era bem diferente do que foi o primeiro jogo. Porque o próprio, acho que o David Gaider, que é quem criou o universo, né? Ele já falou isso não sei se foi em entrevista, onde que ele falou, mas que o jogo é praticamente o primeiro jogo, você é um guardião cinzento, você tem que impedir a podridão. Na ideia original dele não ia existir nem guardião cinzento, nem podridão. O jogo ia focar só no preconceito dos magos e templários. Ele já falou que a questão dos magos iam ser tipo vampiros, que ninguém quase não acredita que mago existe, mas né, Nossa, tem essa questão da lenda urbana. É, completamente diferente. Aí alguém, não sei, né, não sei se foi essa época já era EA, ou se foi algum outro chefe dele, chegou pra ele e falou: mas então, isso aí tá muito carregado. Qual que é o inimigo que o pessoal vai poder matar sem preocupar? Aí ele olhou assim, vou ter que colocar alguma coisa. Aí criaram as Flores das Trevas, aí teve que introduzir Guardião Cinzento, aí o jogo foi evoluindo até chegar nesse momento. O livro do RPG eu tenho quase certeza que é depois, porque as regras são basicamente iguais às do primeiro jogo. Então, o que eu acho legal é que assim, ele é um jogo, né, e tem toda essa questão comercial, mas ele meio que tem pelo que tu me contou agora, ele tem uma pegada meio que de RPG, né? O cara veio, apresentou o cenário, o mestre empolgadaço, daí os jogadores jogaram a primeira sessão e falaram assim: então, narrador, a gente vai bater no que exatamente? Ou a gente vai ficar só conversando e tipo... Os piores jogadores de todos, conhecidos como produtores executivos de grandes empresas. Exato. Exatamente. Mas beleza. Então nós tivemos aí o Dragon Age Origins, né? Que é o primeiro, não é um prequel. Né? E cara, mas eu me lembro que a primeira vez que eu joguei ele, eu achava muito bacana essa ideia de que tu cria uma história, né? E ele tem essa falsa ilusão, dá uma ilusão, né? Que tu não tem escolhas realmente, né? Por mais que tu escolha um final, escolha alguns caminhos e tal, tome algumas decisões que podem mudar ou não, a história, ele é uma linha. Mas ele lembra bastante o RPG de mesa por causa dessas escolhas que tu tem, como eu disse, né? Então isso me cativou bastante. E também a história dos personagens, né? Que eu, particularmente, quem me conhece, quem viu alguns dos meus personagens nas nossas séries de RPG, né? Eu sou um cara que eu entro bem na história do personagem e começo a desenvolver ela cada vez mais, até o ponto de matar todos os meus parceiros, porque minha história ficou muito sádica, né, Herp? Essa tá gravada, foi uma ótima sessão. Exatamente. Então, e roleplay mata, galera. Usem com cuidado. Exatamente. Então, eu tenho muito isso, cara, assim, de
de gostar realmente de criar o personagem, de pensar em de onde ele veio, o que ele fez pra chegar até onde ele tá, quais são os passos futuros dele, o que ele quer fazer nesse momento. Então, eu penso em tudo isso quando eu tô desenvolvendo o personagem, e ali tu consegue chegar a essas informações. Ou não, que também eu gostei, porque o jogo, se tu quiser, ele é tão raso quanto qualquer outro joguinho eletrônico que tu vai dando porradinha pra frente, andando e não precisa ler nenhuma história. Isso é bastante legal, né? Porque a gente tem um extremo oposto, que é um Final Fantasy da vida, que se tu não tem noção do que tu tá fazendo, tu não avança muito, mano. Eu não sei os atuais, tá? Eu parei no 10, então, né? Mas... Eu parei no 2 do Final Fantasy, então eu realmente não sei. Então... Eu, às vezes, assisto stream do 14, é só o que eu sei. não consigo. Mas... Eu parei no 6. Aí, ó. Mais ou menos no meio do caminho aí. Então, a grande questão é que ele não é assim, né? Não é um jogo que tu realmente precisa ler tudo, saber exatamente quais os poderes e tal. Tu consegue avançar se tu quiser simplesmente só divertir. Ou então tu pode se aprofundar na história dele, que ele tem muita história. Tu fala com as pessoas vão te dando mais informações, dependendo das tuas respostas. Tu joga com o personagem, daí tu segue um caminho, depois tu segue outro caminho, e assim tu vai realmente explorando o jogo. Foi um dos jogos que eu acho que eu tenho mais horas no meu Xbox 360, porque eu joguei no Xbox 360, eu sou sádico, sim. E eu, inclusive, comprei as DLCs todas na época e tudo mais, porque o jogo realmente me cativou, cara. Porque tu cria uma história, tu cria um personagem, daí tu... eu vou dar spoiler aqui, mas o que acontece no final do primeiro jogo com uma personagem que eu gosto muito, tipo, é muito... Sabe? Tu fica querendo saber onde é que essa praga tá ligado? Tipo, o que aconteceu? E fica tudo aberto. Então, assim, ele me cativou por causa da história. Isso eu acho que era muito natural que ia acabar virando um RPG, porque ele tem todo esse lore, né? Isso já tá muito bem construído. E, inclusive, hoje nós temos uma RPGização? RPGização? Pode ser esse verbo? Vocês aceitam? Aceito. De vários jogos eletrônicos, né? Que tem histórias realmente muito boas, né? Mas isso há bastante tempo atrás não era tão comum, né? Recentemente saiu de... como é que é o nome daquele jogo que as pessoas sádicas gostam de jogar e ficar morrendo e rolando pro Dark Souls. Dark Souls. Old Dragon. Saiu uma mesa de Dark Souls? Dragon. esse aí é outro. Saiu Dark Souls pra 5ª edição, que ninguém gostou. Aí eu acho que saiu um próprio. Vai sair um próprio, sai um próprio, Pô, peraí, que aí... isso eu me interessei, vou procurar depois. Saiu um próprio, teve esse Dark Souls, teve também... Teve The Witcher, né? Mas The Witcher veio mais dos livros, ele é mais baseado nos livros do que no jogo. Capa é o Geralt do jogo. Porque é mais famoso. Mas eles fazem muito isso, né? Eles colocaram o personagem, a versão mais famosa de um personagem, agora o Geralt dos jogos volta pros livros, vai pra série daqui a pouco. Exatamente. Sim. Mas então teve essa grande... Tá tendo, Mas né? até de coisas que não são jogos, olha só, teve de Avatar. Que foi mega sucesso. Agora teve de Monty Python. Tá tendo de The Walking Dead também, vai ter uma RPG de The Walking Dead. O de Monty Python, Raulzito curtiu a ideia, né, Raulzito? Até fez uma postagem com uma resenha. Eu não quero me pagar de privilegiado, mas eu conheço um cara que comprou. E eu vou poder jogar. Eu ia dizer, eu não apoiei financiamento coletivo porque eu não sou muito fluente em dólar, assim, tá ligado? Eu também não. Eu não tô falando indiretamente que eu comprei. Eu conheço um cara que comprou. Aquele teu amigo Bei Pira? Que absurdo. Seu safado. Não façam isso em casa, crianças. Bom, mas a gente tem então essa... E o Dragon Age, ele é um jogo... Ele é um RPG mais antigo. Tu tem noção de quando ele foi lançado, Herpes? Acho que é 2009, né? O Origins é 2009, o 2 é 2011 e o eu digo o RPG. 2014. Não. E eu não tô nem com o livro aqui pra conferir. Deixa eu conferir. Olha, aqui. Provavelmente se não... Será que foi... Deve ter cara de ter sido 2011, porque tem algumas coisas do 2 no original, não tem? Ou eu tô doido? Porque agora tem a versão 9, e essa versão nova agora me confunde. Do livro básico. Eu acho que quando saiu a primeira edição só tinha o Dragon Age Origins. Data da primeira publicação... Porque na nova tem as coisas 2017. Sério? Olha, eu achei aqui uma data do Role Playing Game, tá falando 25 de janeiro de 2010.
faria bem sentido. É que talvez você tenha olhado na edição que é mais recente, Douglas. Que Aqui tá escrito assim, Dragon Age RPG Core Holy Book. Esse é o livro grandão que é um compiladão. Então tem outro, como é que é o nome do outro? Tem. Cara, eu nem sei, acho que é Dragon Age RPG 7.1. Mas naquilo... 7. Como assim? SET. Ah, tá. Conjunto. Aliás, eu achei que fosse Dragon Age 7. RPG, Eu pensei, nossa, Dark o Fantasy Origins é o Roleplay. primeiro, o 7 é o primeiro RPG. Que loucura é essa? Parece Ó, que ele foi lançado em novembro de 2009, talvez, o Dark Fantasy Roleplay. 2010 tá sendo. Tá no Wikipedia aqui. Então deve ser isso mesmo. Por aí. Bom, então, 2010, cara, fazem 12 anos que o primeiro saiu. Saiu bem perto do jogo mesmo, né? Isso é. Cara, é bem interessante ver que, tipo, o mundo já tava pronto. Tá. O mundo já tava em construção pra virar um RPG. Porque a gente tem alguns exemplos, eu não vou citar aí, que não é simplesmente ter uma ideia e vir um cenário. Né? Tu tem que ter uma construção, porque não é simplesmente porque a galera gostou de determinada coisa que tu vai virar um jogo absurdamente gigante. Certeza que você não quer citar exemplos? Eu tô muito curioso. Não, Eu também tô. Depois eu cito. Mas Só pros patronos que vão ficar sabendo. Exatamente. Apoiem o Movimento RPG. Boa. Fiquem por dentro das fofocas. Mas a grande questão, cara, eu acho que um nicho de mercado a ser explorado, ó. é pagar pra receber fofoca, né, dos bastidores dos RPGs e tal. Eu acho que ele quer citar. O que tu acha aí? Vamos ver se alguém acertar aí eu não digo. Bom. Bom, antes que eu me complique mais aqui, o que eu tava falando? Tá bom. Então, tipo, já veio há bastante tempo. E, cara, se ele durou até agora, se ele tá rolando ainda novas edições, é porque realmente a galera tá, funcionando, tá curtindo, tá ligado? Mas, Herp, principais diferenças que tu sentiu, assim, ou semelhanças que, tipo, tá parecido, mas não é igual. Tipo, jogar, sei lá, a série do Game of Thrones com o livro do Game of Thrones, tá ligado? Tipo, eles mudaram algumas coisas pra encaixar um pouco mais na série, ficou uma merda, e, né, ficou diferente. Já gostei da sua opinião aí da série, viu? Mas que eles precisam às vezes mudar, né? O próprio Guerra dos Tronos RPG, já que a gente tá usando como exemplo, né? Tem algumas coisas que não são diferentes, mas ele é mais voltado pro livro, mas que ele tem algumas coisas a mais que expandem e que talvez não seja... Se bem que aquele lá é um pouco mais complicado, que foi o próprio R.R. Martin que participou, né, da criação do RPG. Mas teve algumas adaptações também. Dá pra entender algumas coisas que ele não tinha apresentado ainda, que ele apresentou no RPG e etc. Tu vê alguma coisa nessas no RPG do Dragon Age ou tá muito igual tudo, assim? Cara, primeiro que, voltando um pouco no que você tinha falado antes, de que ele é linear com aquelas escolhas falsas e tal, eu tinha pensado que isso é muito cara de aventura publicada, na verdade. Porque você tem o final tá decidido, a aventura publicada só tem um final. Não fala isso, a gente publica aventura também, pô. Mas é por uma questão de você ter um limite de papel que você vai botar. E aí as aventuras são feitas para ter esse finalzão épico, né? E o jogo tem isso. Mas ele tem as várias outras escolhas que, de certa forma, até simulam aquelas opções que uma campanha grandona de D&D vão dar, de NPCs para conversar, de meio que como abordar o final e tal. Mas diferenças do jogo pro RPG, cara, eu acho que o RPG ele já tem uma grande vantagem, que é a mecânica de façanhas que eles têm, que isso não tem no videogame, e que é bem bacana. É quase um efeito especial que você desbloqueia em alguns ataques, porque o sistema do jogo são 3d6. Mas se você estiver jogando dados físicos, você tem que separar um desses dados com uma cor diferente, porque ele é o chamado dado do dragão. Aí se você tira 2 números iguais em qualquer um daqueles dados, aí você ganha um número de pontos de façanha igual ao dado do dragão,
Aí, de acordo com o número de pontos que você gerou, você pode fazer algumas façanhas. Então, você rola poucos dados, aí você tem você pode tentar derrubar seu inimigo, ou causar um D6 a mais de dano, coisinha assim. Se você rola um 6 no dado do dragão, aí você pode fazer umas coisas mais legais. Você pode pular para primeiro na ordem de iniciativa. Ou você pode combinar várias fações. Você derruba o cara, causa mais dano, perfura a armadura, faz tudo de uma vez. Aí isso acaba ficando bem legal na hora do jogo. Aí tem a tabela específica de ataque corpo a corpo e a distância, né? Tem a tabela específica de magias. Aí se você é um mago muito fodão, você pode desbloquear tabelas exclusivas da escola que você usa. E tem a tabela de roleplay e de exploração também. Que daí acabam sendo menos usadas, porque às vezes fica só na narrativa, mas que o jogo também tem essa opção. Então isso é algo que o RPG trouxe a mais do que os jogos e as outras mídias. Sim. Eu acho bastante legal essa parada que às vezes a gente joga muito alguns RPGs mais lineares não, mais padrões, né, vou dizer assim. E esses jogos que a gente acaba conhecendo depois, por exemplo, eu nunca joguei Dragon Age, então não poderia falar sobre, mas Guerra dos Tronos RPG tem algumas mecânicas que eles apresentam que eu acho sensacionais. Vou dar um outro exemplo, The Witcher RPG. Recentemente a gente jogou uma história curta em duas partes, uma one shot em 2 partes, não sei, chame como quiser. E o meu personagem, a gente fez com o personagem meio que pronto, mas eu criei meio que uma história por cima. Só que daí quando eu fui publicar no site o personagem, que já tá publicado lá, o Leopold, né, pra vocês que querem um The Witcher, um Witcher, né, pra usar como seu aí, um NPC, ou pra pegar uma ficha pronta. Tá com ilustração, tudo bonitinho lá, ficou muito da hora. Eu fui fazer a mecânica de criação de personagem, sabe? Tipo, e cara, tu cria, cada década que passa do teu personagem, tu rola um dado pra saber o que aconteceu, e tu vai fazendo. Caramba. Cara, fica um negócio absurdamente maneiro, sabe? Pra quem gosta de criar personagem. Claro que ele dá como uma sugestão, né? Cada um faz como quiser. Mas daí eu me empolguei tanto que normalmente a história dos personagens dá, sei lá, 4, 5 linhas. A minha deu tipo 1.200 e poucas palavras, tá ligado? Tipo, absurdamente gigante. E tipo, mas é muito bacana, sabe? Então cada RPG que a gente vai às vezes botando no repertório que apresenta essas coisas novas, essas mecânicas novas, e faz aquele que tu gosta de jogar mais, querendo ou não. Sempre todo mundo tem o seu RPG preferido. O Herbst foi embora. Voltou. Voltou? Só porque ele aparece aí. Paradinha básica no cabo, mas tá tudo certo. Faz aquele nosso RPG preferido, vamos dizer assim. Tu acrescenta ele, né? Então tu acrescenta essas mecânicas, por exemplo. Eu já fazia muito isso, fazia meus personagens de qualquer RPG que fosse medieval, eu usava o Guerra dos Tronos pra rolar algumas coisas das histórias do personagem, tal. Claro que ele é voltado pro cenário, mas isso é questão de adaptação, né? Um pouquinho de criatividade tu já consegue. E eu acho muito legal isso. E o Dragon Age, então, tu tá me dizendo que realmente tem essas paradas diferentes e tal, né? Acho muito bacana isso, cara. Cara, de geração de personagem, agora que você puxou esse assunto, ele tem outra coisa legal, que é do histórico dos personagens, que daí ele mistura raça e cultura. E ele é muito geração nos dados mesmo, de você rola uns dados e vê quais dos benefícios do histórico você tem. Isso ele tem de bacana também. Massa, muito massa, cara. Eu vou querer só mencionar também que vocês estão falando muito de diferença dos jogos e do RPG. Tem uma coisa que eu acho muito legal que o RPG de mesa faz, porque o jogo, obviamente, entendo por que não faz, que é uma questão do lore. Por exemplo, os magos. Todo mago, a todo momento, no lore de Dragon Age, ele pode, se um demônio vir falar com ele pode acabar sendo possuído, virando uma abominação, alguma coisa. E nos jogos, obviamente, isso nunca acontece. Você pode fazer 1000 acordos com demônios, e no máximo eles vão te dar 2 de constituição, e você vai, sei lá, vender a alma do seu pai. Mas... vender a alma da tua galinha, tá ligado? Basicamente. Como é que tu vende a alma de outra pessoa, que mal pergunte? Botando. Te falar que rola. O demônio chega e fala, me deixa possuir ele, que aí eu te dou alguma coisa. Você fala, é uma boa, né? Mas
No RPG, eu não lembro, acho que você tem que, né, tirar uma falha na magia e tirar uma falha crítica, não sei o quê. Mas você pode perder o seu personagem mago. Se você falhar o suficiente, a qualquer momento, você vai conjurar uma magia de cura no cara, você falha. Ou se o personagem agora é um demônio, ele é do mestre, e você vai criar outra pessoa. Você tem que tirar uma falha crítica em cima de outra falha crítica, falhar no teste, sim. E o risco tá sempre aí. Eles, de certa forma, simulam isso, e até tem um pessoal que fez os homebrews pra isso ficar mais intenso. Caraca. Eu acho que o Guardião Cinzento também, pessoal, se você enfrentar a Prole das Trevas, o sangue delas é venenoso e cair em você, pode ficar corrompido. No jogo, você mata, né, milhares de Proles das Trevas, nunca vai ficar corrompido. Coberto inteiro, aquela skin de sangue puro. No Origins, aliás, eles vivem falando que não pode ingerir. Só que como no Origins, até o dente pega sangue, então eles estão o tempo todo ingerindo sangue das trevas, mas nunca vira. E no RPG também, acho que isso é regra do opcional, eu não lembro exatamente. Mas o mestre pode falar, olha, você tá corrompido, você tem tanto tempo, vocês têm que ir lá fazer ele virar um Guardião Cinzento. Mas tem essas regras tanto da mácula, que é como eles chamam Taint, quanto de se tornar o guardião. E também, você pode tentar se tornar um guardião, falhar no teste e morrer. Caraca. O RPG ele é mais cruel em alguns aspectos do que os próprios jogos. Normalmente... O lore de Dragon Age é muito dark. Os jogos, as mecânicas do jogo, nem tanto. Normalmente o RPG acaba sendo mais dark, vamos dizer assim. Mas é exatamente pelo fato de que no jogo, cara, imagina que frustrante se tu morresse cada vez que tu ficasse ensanguentado, tá ligado? Bom, então você tá de mago, né? Você conjura uma magia qualquer, acaba o game over. Tu nem sabe o que aconteceu, tá ligado? Mas puxando pra essa parte do Dark Fantasy, eu pensei numa outra coisa que daria pra fazer no RPG, que é uma pena que eles não implantaram. Mas também ia dar um livro de 500 páginas, aquele já é grande pra caramba. Que é uma mecânica da como que é o nome da mácula, que é no Inquisition, na tradução? Você diz a doença? A praga. É praga? É praga. Que afeta o ambiente, assim? Então, porque tem alguns RPGs que colocam alguma coisa que prejudica o cenário. Por exemplo, em Deadlands, que daí tem a parte sobrenatural dos fantasmas lá no Velho Oeste e tal. Ele tem o nível de medo das regiões. Quanto mais medo, mais coisas sinistras tem acontecendo por lá. Então, você não só tem que enfrentar os monstros, como combater o medo. Isso tá numericamente, tem regras para aquilo. Aí eu tô tentando lembrar qual outro RPG que eu vi esses dias que tinha uma mecânica parecida. Que de o ambiente ficar meio afetado e tem níveis desse perigo do ambiente, né, que você vai resolvendo. E isso é algo que encaixaria muito bem em Dragon Age. Porque onde estão as Dark Spawns, as crias das trevas, elas vão contaminando o ambiente, tá? O sangue delas venenoso, vão surgindo bichos esquisitos, gente esquisita. Isso também daria pra fazer no RPG, daria uma homebrew legal. Vou anotar essa ideia, obrigado. Escreve. Obrigado, eu. Escreve aí e quem sabe, né? No futuro alguém vem te procurar pra saber. Raulzito, tá muito quieto aí, Raulzito. Alguma dúvida que surgiu? Alguma coisa que queira perguntar? Não, cara, eu tô praticamente ouvindo como se fosse um podcast em que eu não participo, assim, porque tá bem interessante. Do pouco que você jogou de Dragon Age, o que te marcou, Raul? Boa. Cara, interessante ter perguntado isso, porque o que me marcou... Nada, que eu odiei. Não, pedir reembolso. Ele foi... frustrante, assim, em vários momentos, porque eu não sou um jogador hardcore de jogos de computador, hein? De videojogos, né? Videojogos? Aí eu comecei a jogar na dificuldade normal, pensei, acho que vai, né? E daí, tipo, saí da áreazinha inicial ali, onde tem as primeiras missões, e, tipo, eu cheguei, sei lá, na primeira dungeon, e daí, tipo, o moço me mata numa porrada. E, tipo, filha da puta, como assim, tá ligado? Você lembra qual origem você escolheu? Eu acho que eu tinha pegado um anão ladino.
Não tenho certeza, mas tenho quase certeza que foi isso, assim. E daí, tipo assim, chegou uma hora que o meu personagem, que eu tava morrendo tanto, assim, em uma luta específica, e morrendo e carregando. E daí, tipo, quando eu consegui vencer a luta, eu não lembrava mais por que eu tava fazendo aquilo, tá ligado? E o pior, você morre, aí se algum companheiro te traz de volta, você fica com aquela penalidadezinha desgraçada, e aí você morre de novo, você ganha outra penalidade cumulativa, aí você tá lá, costela quebrada, olho furado, perna quebrada. Eu gosto muito no Origins que esses ferimentos, eles cada um faz uma coisa diferente. Por muito tempo eu não sabia, mas nesse olho furado pode te dar menos percepção pra não sei o que, pode te dano de longe. No 2 isso virou só, você perde um pouquinho do máximo de vida, no Inquisition não existe. Mano, mas é muito louco porque ele tem o crânio rachado que te tira inteligência. Tossindo sangue, hemorragia. É muito foda, mano. É muito foda. Mas, cara, E a minha experiência foi basicamente essa, assim, sabe? Então, mas como eu disse, eu joguei bastante até. Eu vi ali que joguei, tipo, 24 horas, né? 24 horas não saiu da primeira parte da origem. Não, eu saí da primeira parte, mas eu não consigo lembrar o que eu tava fazendo quando eu parei de jogar por causa disso, assim. Você lembra se tinha uma torre envolvida? Você tava subindo uma torre e lá no final você enfrentou esse bichão? Não, cara, não era nenhuma torre. Eu lembro de ter, tipo, sei lá, invadido uma propriedade pra roubar alguma coisa em algum momento. Teve uma dungeon que eu entrei que do nada Então chegou em Lothering, foi mais pra frente. Tipo, teve uma hora que eu me deparei com um dragão, assim, no meio da dungeon, que eu fiquei, tipo assim, como assim? Tá ligado? Como é que ele entrou aqui? O que eu tô fazendo aqui? Olha, você pode ter tido um problema que Dragon Age Origins infelizmente não avisa, porque chega um momento depois de Lothering, que o Ref estava falando, que o jogo se abre, você pode ir pra qualquer lugar, né? Tem 4 lugares que você tem que ir. Só que se você for pro lugar errado, é muito mais difícil que um outro lugar que você poderia ter ido. E o jogo não te fala isso. Ele não avisa, exatamente. Eu acho que foi exatamente isso que aconteceu. Tem personagem no jogo que inclusive dá ideia errada, tipo, que ficar procurando aliado o quê? Vamos direto lá. Tem. Exatamente. Vamos direto pro objetivo, né? Acho que vai pra floresta, não é? Tem uma floresta. Eu lembro de ter ido em alguma tem floresta. Tem da floresta, tem dos anões, tem dos a floresta dos elfos, a cidade dos anões, que é embaixo da terra. Aí tem o Círculo dos Magos e a cidade, a vilazinha de Penhasco Vermelho, que são os humanos. Eu acho que o primeiro lugar é nos humanos, eu acho que é o mais fácil, né? Geralmente a ordem que o jogo tenta te empurrar um pouco seria em Penhasco Vermelho, aí o Círculo dos Magos volta pra Penhasco Vermelho pra Urna das Cis Sagradas, aí os elfos, aí os anões, e aí continua mais linear depois disso. Sim. Eu queria fazer uma pergunta pra vocês, de mecânica de RPG. Vai lá. Vocês curtem mecânicas de batalha em massa? Porque Dragon Age RPG tem isso também. Cara, eu nunca botei em prática, sendo sincero. Meus jogadores nunca chegaram ao nível de lutar em massa. Normalmente eles morrem aí. Tô brincando. Não, cara, pior que eu nunca botei em prática uma coisa dessa. Até tenho vontade. Não sei o Raul. Você já usou, Raul? Cara, eu nunca usei. Eu já tentei, mas eu acabei desenvolvendo um outro jeito de pensar o combate em massa. Quando tem isso de combate do exército, eu geralmente preparo o combate como se fosse uma mini dungeon para os personagens, assim. Então tem objetivos que eles vão cumprindo que vão afetar na batalha, mas que daí, tipo, me tira o peso de ter que usar mecânica de combate em massa, justamente. Sim. Não, eu nunca tinha usado, até que eu decidi, tipo, eu vou fazer um vídeo dessa coisa. Aí eu e o César fizemos uma simulação da batalha do Dragon Age Origins, usando as regras do Dragon Age RPG. Foi bem bacaninha, mas legal. A única vez que eu usei, e eu só usei porque eu falei, vamos fazer só isso. Porque eu queria testar. Ai, mano. O Guerra dos Tronos RPG também apresenta. Cara, todo RPG tem isso. Ninguém usa isso. É verdade.
Sabe o que eu faço normalmente quando tem uma batalha assim, tipo, massiva? Eu boto alguns inimigos pros meus... eu vou fazendo alguns grupos e vou dando caminhos pra eles, tá ligado? Eu preparo alguns eventos, uns points, né? Uns eventos-chave. E é o que eu faço também, tipo, eu tinha um amigo que ele comprava aqueles cadernos que são cheios de quadrinhos, sabe? Tudo quadriculadinho assim, em vez de ser linhas. E ele botava Exército Orc 1, cada bolinha daquela, Exército Orc 2, cada um daqueles. Cara, eu juro pra ti. Arthur Tavares, se estiver me ouvindo aí, manda um. Ele escutou, acho que o nosso podcast, vai lá e fala que é tu. E, cara, ele era absurdo. Foi o mestre que falou a famosa frase que eu já repeti várias vezes aqui, né? Que o meu amigo deu tipo, 24 de dano num orc e matou. Daí ele deu tipo 24 de dano no outro orc. Ele falou, matou? Ele falou, não matou. O cara continuou em pé. Ele falou assim, como assim? O outro eu matei com 24. Ele falou, tu acha que os orcs são feitos em forminha, cara? Tipo, foi exatamente numa dessas, entendeu? Cada orc, inclusive, tinha uma quantidade X de vida. Isso é coisa de mestre psicopata, cara. Tipo, rolar os dados de vida pra todos os orcs individualmente, assim. Exatamente. E se bobear, rolar os atributos separados pra cada um. Cada orc tem uma ficha. Eu não duvido, tá? Ele tinha cadernos para o dia da aventura. Para a aventura. Aí esse tempo todo ele nunca rolou, não. Ele só resolveu falar um dia que não morreu, não. Pode ser. Esse aí tem 30. Por incrível que pareça, e o pior de tudo é que eu acho que ele rolou, tá? Não, eu acredito. Eu acredito. Não, tu não tem noção de como... Bom, te amo, Arthur. Obrigado por ter me apresentado a RPG. E não ter matado meu personagem naquele dia. Nossa, cara. Bom, mas Dragon Age foi muito longe agora. Mas, cara, Dragon Age não tem orc pra puxar o... Mas vamos lá. Cara, eu joguei o Dragon Age Origin, eu joguei o Dragon Age o 2, eu comecei e eu parei porque eu achei meio insuportável. Mas o Inquisition me falaram que ficou muito bom. Eu tenho ele e eu nunca joguei. César, tu que conhece mais aí, cara, ele aprofunda mais a história, o que a gente pode apresentar no Dragon Age Inquisition, né? Vamos tentar não falar tanto do Electronic, mais do que ele apresenta de lore, porque ele tá falando de avançar no tempo, até onde eu entendo, né? Nossa, o Inquisition apresenta muito do lore, até porque o Origins, como ele foi feito na época, eles não achavam que ia ter continuação pro Origins, ele ficou estranhamente ignorado. Levemente ignorado a história do Origins, é muito mais conectado o 2 é praticamente uma introdução pro Inquisition, mas o Inquisition ele é daquele, eu não vou dar muito spoiler se vocês não jogaram, se vocês podem jogar, mas por mim pode dar spoiler de boa. Spoiler só das primeiras 24 horas de gameplay. Mas ele volta com mais coisa do que o 2 também que das escolhas do Origins, mas Dragon Age nunca voltou muito, né? Mas algumas das maiores revelações foram no Inquisition, mas principalmente no final. E, né? É meio difícil falar sobre spoiler, porque até a BioWare agora tá dando spoiler com o novo jogo. Aí é meio complicado. Mas dá muito... E o RPG de mesa, conectando um pouco, né? O que você sabe bem mais que eu... Tem muito... O RPG de mesa não pegou quase nada. Eles fizeram fichas dos personagens de Inquisition, mas não adicionaram algumas coisas novas que foram introduzidas. Tem especialização, tem inimigo que foi adicionado que não tem no RPG, que poderia ser adicionado. Então, se quisessem fazer uma expansão do Inquisition, né? Teria muita coisa. Um DLCzinho básico, né? Uhum. Bom... Mas então o RPG ele vai até o 2, basicamente, é isso? Cara, eu diria que sim. Eu acho que o 2 ele faz algumas revelações. A questão é que ele não fala do Lyrium Vermelho no RPG também? Eu não sei se o RPG de mesa fala do Lyrium Vermelho. Eu não lembro. Mas ainda até o 2 também, ele praticamente, o que ele fala do Lyrium Vermelho tem um Lyrium que é de uma cor diferente e é treta. Lyrium é o pozinho de magia. É, Mana em pó.
É um mineral que pode ser transformado em pó, aí é usado pelos templários, pelos magos, minerado pelos anões, e tem uma variação que é vermelha, que é praticamente a versão do mal. E aí o Inquisition explica um pouco melhor disso, mas como tudo de Dragon Age a gente não tem resposta ainda, então tem só teoria pra falar o que pode ser. É muito isso mesmo. Entendi. Mas então ele pega um pouco do 2 ali, o RPG, mas ele não se aprofunda tanto. Ele é mais do Inquisition e do que eles tinham pensado na época. Cara, do Inquisition ele não tem nada. Perdão, do Origins. Desculpa. Ele é mais do Origins do que eles tinham pensado nessa época, no caso. Seria isso, né? Basicamente. Entendi. Pô, uma pena. Quer dizer, uma pena não, né? Eles devem estar preparando, né, alguma coisa aí pra lançar em breve. Ou não, talvez esperando sair mais um jogo, talvez pra dar uma atualizada no cenário. Porque do Inquisition por primeiro, por Origin, eu acho que pro 2 já passam uns anos, né? Passam. Então... Na questão de anos, não vou explicar o calendário todo aqui agora, mas o Origin se passa no ano que seria 9.30, e ele fica em um ano, até 9.31. O 2 também começa no 9.30 e vai até 9.37. Então são 7 anos só no Dragon Age 2. Tem saltos temporais. Isso. E aí o Inquisition começa no 9.41, vai até 42, e aí tem um DLC final, que é o famoso verdadeiro final que é vendido depois, que se passa em 9.44. Todo mundo que vê as minhas lives lá já me viu falando isso. O final do jogo é vendido separadamente. É isso. Qual? Do Origins? Do Inquisition. Ah, tá. Bom. O do Origins também um pouco, né? Não dá pra negar que, tipo, aquela continuação dos Guardiões Cinzentos, principalmente. Eu acho. A questão é que a história é mais separada. O Inquisition até separa. Esse DLC, pra você ter uma ideia, já que você tinha falado, mas é tipo um DLC aqui do Origins que envolve você indo atrás de alguém que desapareceu no final da campanha principal. Sim. É basicamente a mesma ideia ali, só que aí agora essa pessoa que desapareceu tá muito mais envolvida em tudo do que essa outra pessoa do Origins estava. Entendi. Fofoca contada pela metade. Deixa a Se galera quiser, eu saio falando tudo aqui, só que os nomes, se vocês não jogarem, vocês vão nem saber. O pessoal vai lá no canal, o pessoal que tá interessado vai lá no canal do Guardião Cinzento, se inscreve lá e já verifica todas essas informações aí. Aproveita. Ele tem um vídeo que é muito bom. É um dos meus vídeos preferidos no seu canal, César. Que é o do Iceberg, de teoria da conspiração. Vocês já viram essas coisas, né? De iceberg, de camadas de teoria da conspiração. Tem um de Dragon Age que é muito bom. Foram 2 lives que eu fiz, acho que no total dá quase 6 horas que eu fiquei discutindo teoria de Dragon Age. Caraca. Muito bom, cara. Mas, cara, temos aí, então, um RPG. Temos 3 jogos. 2 deles foram quase ignorados. Um deles, bastante material. Mas o que o RPG traz de história, realmente? Ele traz muita coisa antes dos jogos acontecerem, alguma coisa depois. Porque tem muito isso, né? Alguns RPGs, eles apresentam uma timeline onde tu consegue jogar nos eventos posteriores ou eventos anteriores, né? Alguns não, alguns, é nesse evento aqui, por exemplo, The Witcher, Um Anel RPG é entre o Hobbit e o Senhor dos Anéis. Tá ligado? Tipo, é naquele período de tempo. Como é que é no Dragon Age? Cara, o RPG ele traz, tipo, no bestiário monstros pra você jogar em qualquer momento. Praticamente, ele não traz coisas muito do passado, tipo, os grifos que estão extintos, mas que é o símbolo dos guardiões, não tem. Mas ele traz uma estruturinha de campanha para você jogar no momento que você quiser. Só que isso é no livro básico. Nas aventuras ele traz coisas mais interessantes, que ele traz uns cenários de aventura que eles são até meio pé no chão, tipo, nível baixo, que aí é a vilazinha, daí a vilazinha tem uns costumes estranhos, mas acaba sendo umas coisas assim que aprofunda na cultura, que são umas coisas que eu gosto muito de que aprofunda meio que na parte cotidiana da cultura daquele mundo. Então, tem o povo avar das montanhas, aí tem uma campanha inteira que
trata de uma cidade deles, e daí tem uns rituais que eles fazem pros deuses, tem umas coisas bem diferentes nisso. Aí ele expande, eu acho que não como um grande panorama, mas como uma lupa. Alguns pontos ele aprofunda bastante. Ah, massa. Entendi. E ele ainda tem uma maneira que é um urso acorrentado irado. Vou aproveitar também para falar sobre essa questão de adicionar coisas da história, não sobre a trama em si, ou o universo, mas do lore do universo. Tem coisas que só estão no livro de RPG. Por exemplo, tem algumas criaturas, tipo Cetos, que é pra ser uma enguia elétrica gigante, que estão só no RPG. Fada de Fogo, que deveria estar lá com os Chasing, que também tem só no RPG. Isso é raro de acontecer, mas eu lembro que eu tava lendo uma aventura, que é a única que eu já vi, que era dos Dalish, a Maldição Dalish, que chama. E tem, de vez em quando, você vê um errinho ou outro no lore, uma coisinha que não concorda com o lore dos jogos, mas é coisa pequena, tipo, tem uma deusa élfica que é Mital, e o jogo coloca ela como a deusa da vingança, mas ela é a deusa da justiça. Só isso. Isso vai acontecer sempre, né? Tem como... Tipo, os caras escrevem um livro e às vezes erram alguma coisa no próprio livro, tá ligado? Pra mim isso foi proposital e tem cara de divisão religiosa. Reforma religiosa. Assim, até os jogos já tem furos de roteiro entre si, né? Imagina um RPG pro jogo. Sim. Porque às vezes até a própria maneira como os autores interpretam o negócio é diferente, né? Já pensou? Quem sabe? Mas, cara, isso que vocês falaram, né? Que tem certas coisas que tem no RPG, que não tem que não tem em lugar nenhum e tal. Né? Lembrando que também tem livros, né? De romance, eu tô ficando maluco. Tem livros de romance? Tem livros, tem. Tem HQ também. Tem quadrinho, né? Tem bastante coisa. E, cara, o que eu acho... olha ali, ó. Olha ali. E o que eu acho legal... É isso, o RPG quase sempre, ele é quase como um guia ilustrado, um guia de referências, né, de várias coisas. Tem vários cenários que tem isso. O Senhor dos Anéis também apresenta isso, o The Witcher RPG também apresenta bastante coisa do próprio lore, do cenário, né, entre outros aí que tu vai acabar encontrando, né. Eu nem vou começar a falar dos suplementos de GURPS que eram utilizados para fazer prova, que o negócio era absurdamente, o cara quer criar um cenário espacial, GURPS espaço, galera. Você vai ter mais referência de espaço com o livro de física lá, pode certeza. Brincadeiras à parte, galera, e isso é muito legal, porque o RPG, ele necessita disso. Um livro tu não precisa chegar, não, aqui nós temos a rua X, que foi feita por Y no ano de H, tá, e o que se importa pra história? Porra nenhuma, tá ligado? Tipo, é uma coisa idiota de estar ali no livro, só apresentando mais letras e demorando mais para chegar no ponto que precisa chegar no livro, né? O livro ele tem uma quantidade limite, né? Quer dizer, ultimamente não tem mais, né? As pessoas começaram a enlouquecer fazendo livro de 600 páginas, mas até um passado, né, não tão distante, os livros tinham 300 páginas, 380, 400 páginas nos livros de romance, podia ser dividido em outros capítulos, etc. E não dá pra enfiar qualquer coisa lá. Tem que ter uma limitação, tem que ter uma certa coerência em um guia, né? No RPG não. No RPG, se o narrador quiser explorar aquela rua e por que aquela rua é importante, aquilo ali vai estar ali, cara, tem isso, sabe? Quase sempre. Então isso eu acho muito legal. Coisa que, inclusive, aí é uma crítica minha, o The Witcher RPG falha um pouco, porque ele fala, sem mentira nenhuma, 8 vezes no teste das ervas, no livro do The Witcher, né, que quem não sabe é um teste que é feito quando tu vai virar o Witcher, que daí tu passa por um monte de coisa, como esse cogumelo muito louco, e teu corpo de 10, 3 passam, e daí tu acaba morrendo, um monte de gente morre, lá, 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 lá. E a mutação que eles acabam gerando, né, criando. Só que no livro não explica isso. Eu tive que ler na Wikipedia do jogo, tá ligado? Da série ou do filme, não sei, do livro. Tipo, no livro não tem explicação do que é o teste das ervas. Nossa. Exato. Ou o meu Ctrl F tá bugado. Lembrando que eu tenho o PDF oficial da Devir, né? A Devir cedeu pra gente, então não estou em PDF pirata.
Esse não foi importado do Caribe? Não foi importado do Caribe. Mas, cara, isso é muito legal mesmo. Caraca, bom, já estamos quase no nosso horário, então vamos para aquela rodada final pra gente encerrar esse assunto aqui, né? Vamos lá então, Raulzito. Aquela rodada final, como tu bem sabe, alguma pergunta, alguma dúvida, algum questionamento, alguma indicação pra galera? Aproveita o espaço aí. Cara, o único comentário que eu vou fazer, tipo, não é nenhum demérito tu passar o jogo pro fácil porque tu não tá conseguindo curtir ele na dificuldade normal. É verdade. Se vocês forem jogar Dragon Age e estiverem apanhando pra caralho como eu, boca aberta aqui, passa pro fácil, curte a história, sabe? Bem melhor do que tu ficar carregando várias e várias e várias vezes o jogo e acabar não curtindo ele muito por isso, às vezes, né? Então, Um puta jogo que o cara para de jogar porque não consegue passar num determinado ponto. Exatamente, assim. Então, é isso. Show de bola, cara. E até fazer um expose meu aqui. Eu, quando era adolescente e era mais idiota ainda que eu sou hoje, eu gostava de jogar todos os jogos na dificuldade mais difícil. Eu tô acertando um pouco preguiçoso, porque eu gostava de... Eu tinha mais Xbox, jogava mais no Xbox, então eu gostava de ter todos os achievements, né, do jogo e tal. E quase todos necessitam que tu jogue o jogo na dificuldade mais difícil. Então eu tinha preguiça de jogar 3, 4 vezes, eu jogava direto na mais difícil, pra não ter que ficar rejogando o jogo. Só que isso fez eu terminar vários jogos e eu deixei pela metade, porque chega um momento que é impossível, tem muita experiência. Eu nunca me esqueço, cara. Uma vez eu tava jogando Raylo, que, cara, inclusive, faça um RPG de Raylo, Microsoft, por favor. E, cara, tinha que passar, era uma missão de tanque, e daí, tipo, tu tinha que, pra te passar a missão 100%, tu não podia explodir o tanque, alguma coisa assim, ou levar tiro. Eu tava no final da missão e o jogo bugou, mano. Eu nunca mais joguei aquele jogo na minha vida, tá ligado? E era um jogo que eu curtia muito na época, tá ligado? Então, tipo, isso que o Raul falou, cara, é idiotice, mano. Joga, se diverte com o jogo, aproveita, principalmente que o jogo é caro pra cacete. Sempre. Então, se diverte, cara, e é isso. Porra, Raulzito. Bom, Matheus, rodada final, Oi. mesma coisa, cara. Alguma indicação pra galera aí? Talvez por onde começar? O que fazer no RPG? O que não fazer no RPG? Aproveita aí, espaço. Eu tô tentando lembrar aqui o nome de uma HQ de Dragon Age que tem. Você me ajuda a lembrar, cara, que é o que tem uma moça que acaba descobrindo magia, daí ela sai andando com os anões. Nossa, essa é a Branca de que chama Neve. só Dragon Age. Essa é a HQ perdida de Dragon Age, que ninguém entende o que tá rolando ali. Como assim? Como assim? Essa é uma HQ que aparentemente alguém escreveu, mas os desenvolvedores não estavam envolvidos e a galera adicionou uns negócios meio louco. Essa HQ é difícil de explicar. Essa não é oficial? Eu não sei. Essa é a Uau! questão, ninguém sabe o que essa HQ é. Que legal! Eu ia falar justamente que, cara, tem umas HQs muito legais e tal, daí eu ia citar essa que eu li, porque ela termina de um jeito muito bacana, que o destino do anão nela é muito legal. Eu não quero dar spoiler. Eu também não, eu ia falar, quase que eu falei, porque praticamente, o que acontece com o anão não faz sentido. Faz todo Dragon sentido, Age. é maravilhoso. Agora eu tô Enfim. curioso, caralho. Vai ter que ler HQ. HQ que não Mas- existe, tá ligado? O que eu ia recomendar quem gosta de Dragon Age pode consumir as outras mídias. A HQ é fácil de encontrar por aí. É fácil de encontrar em todos os arquipélagos bucaneiros por aí. E então essa é a minha dica. Vejam as HQs. Pra quem não roda o jogo, as HQs, qualquer computador abre. Mas dá pra zerar o jogo no YouTube também. Só procurar. Opa, falei de mas novo é a palavra chato. proibida. Que É merda. chato. Ou se você não tiver com paciência também pra zerar o jogo todo no YouTube, eu tenho uma série no canal que é exatamente, são acho que 5 vídeos por jogo,
narrando tudo de cada jogo. É verdade. Aí dá 1 hora pra cada jogo, praticamente, bem mais rápido. Com certeza. Com certeza. E ainda explica, né? Não precisa ficar seguindo o que o cara tá fazendo, tá ligado? Que às vezes o cara nem sabe o que tá fazendo também. Bom, mas então vamos lá, César. O último da rodada final aí, cara, também indicação. Aproveita, fala pra galera e depois já emenda com o jabá, fala pra galera onde a galera. Fala pra galera saber onde a galera pode encontrar a galera da tua galera. Faz teu jabá aí também depois no final, cara. Pode ficar à vontade aí. Eu vou começar só falando, então, que nem eu tava falando da BioWare e tá dando spoiler, já que a gente tá falando tanto de spoiler aqui. Cuidado, porque nós estamos numa situação estranha de Dragões, onde faz 8 anos desde o último jogo, e parece que o próximo jogo vai ser uma conexão direta com o Inquisition. Então, todos os 3 que saíram até agora são um spoiler direto do final de Inquisition. O que tá numa situação bem esquisita. Então, né, se você quiser pegar o mundo todo, pode ser melhor segurar um pouquinho. Assim, eu desisti há muito tempo de evitar spoilers do Inquisition. Acho que até a BioWare já desistiu de você evitar spoiler de Inquisition. Mas é que nem o Rumpus falou também, tem, além das HQs, a HQ perdida tá aí também, mas tem 8 HQs diferentes. Vai sair mais uma HQ agora em janeiro. Vai sair mais uma HQ. Tem, se eu não tô enganado, 5 livros. Tem um filme de animação. Agora vai sair a série de animação agora dia 9, que é sexta-feira. Lá na Netflix vai sair todos os episódios. E Dragon Age tem muita coisa dar pra ver. Muito lore, muita teoria. E, né, juntando, tem um canal lá do YouTube, que é o Guardião Cinzento, que vídeo quase toda semana falando exatamente sobre Dragon Age. Então, pra quem gostar, só olha lá. Show de bola, galera. Então é isso aí. E só uma coisa que tu falou, eu não quis te interromper. Se quiser deixar o link, se quiser não, deixa o link ali no chat. Muito importante pra galera já te encontrar depois. Mas uma coisa que tu falou, né, sobre spoiler e tal, eu acho muito engraçado que eu fui jogar aquela série de Senhor dos Anéis que tem no videogame, que tu joga com um guardião que tá no meio de Mordor, né, e tal. Só que eu fui jogar os Sombras da Guerra. E eu não sabia qual é que era o primeiro e qual que era o segundo. E o Sombras da Guerra é o segundo. E o início, a introdução, é o spoiler máximo do primeiro jogo, tá ligado? Daí eu comecei a olhar e falei assim, nossa, mas a história já começa assim? Na internet, puta que pariu. Daí eu comprei depois o Sombras de Mordor, que é o primeiro, e é um mistério, né? Ai, quem é esse até fantasma? a última cena dele. Tá ligado? Daí eu falei, porra, mano, que merda, cara. Eu vou só te contar uma coisa. É provável que a primeira coisa do novo jogo seja exatamente uma cinemática fazendo isso. Te falando exatamente o que aconteceu em Inquisition para jogadores novos, né? Então vai ser exatamente isso. O jogo começa assim, descendo a câmera numa paisagem, uma cidade distante, pega assim no topo de uma careca, você já sai e vai jogar o Inquisition. Seria basicamente você começar um outro negócio de Senhor dos Anéis, mas a primeira coisa que fala, então Frodo destruiu o anel. Tipo isso. Exatamente. Se tu pensar bem, o Senhor dos Anéis também é meio que um spoiler absurdo do Hobbit, né? Tipo... Mas aí, assim, qualquer prequel seria, né? Não, é que o Anel do Hobbit não é a parada do Hobbit, né? Bem... Tá. Mano, tem metade de um livro até chegar no spoiler do Hobbit, né? Também tem isso. Né? Bom, vamos lá então. Eu esqueci o que eu ia falar, fiquei triste quando eu lembrei disso. E eu tô rejogando agora o Sombras de Mordor, porque o meu filho gosta de ver eu matando orcs, não me processem. Divertido. Mas, o que eu tava falando? Tá. Então é isso, galera. Esse foi o nosso episódio de Dragon Age. Se você não conhece ainda, aconselho conhecer, tá bom? Tem um RPG pra você adquirir. Se não me engano, foi trazido pela Jambô pro Brasil, né? Mas você encontra na Amazon também. Se não quiser comprar na Jambô, mas compra na Jambô também, cara. Vai dar na mesma, na verdade, né? A galera tem essa, eu não compro em determinada loja, eu só compro lá.
cara, eles vendem lá, sabe o que significa marketplace, sei lá, tá ligado? Tipo, mas eu vou deixar o link aqui pra você não perder tempo e comprar também várias coisas bacanas de Dragon Age lá na Amazon, porque somos afiliados e se você comprar pelo nosso link a gente ganha alguns centavinhos, então ajuda nós. E se você quiser também, você pode jogar os jogos, né? Acho que tem para todos os consoles e PC. Acho que tem até pro Wii, tinha já, né? Do 360, Wii e PS3. E depois Xbox One, Switch e PS4. E deve ter também já alguma retrocompatibilidade para PS5, o Xbox 42, sei lá como é que é o nome do novo, e o Nintendo desistiu de fazer videogame. Mas, então você consegue aí, cara. Cara, vale bastante a pena conhecer o jogo. Faça isso que o Raul falou. O jogo é um pouco difícil, realmente, se você não seguir a ordem correta, se não conhecer um pouquinho do jogo. Mas pra mim, tá? Eu joguei um pouco só do 2, eu desisti. Eu não joguei o Inquisition, me deu vontade de jogar, provavelmente agora eu vou jogar. Depois que eu terminar o Sombras de Mordor. Mas deu vontade de jogar. Mas o Origins eu recomendo fortemente, cara, porque a história dele é muito legal mesmo. Ou então, faz como o César indicou, vai lá no canal dele e assiste lá se você quiser ficar por dentro de tudo, que é provavelmente o que eu vou fazer se eu for jogar a nova versão, em vez de ficar sei lá quantas horas jogando Inquisition. Bom, agora queria agradecer a presença aí do César e do Herbst. Gente, muito obrigado mesmo. Aí eu e o Raulzito nunca iríamos falar de Dragon Age se dependesse de nós, né? Porque meu conhecimento é desse tamanhinho aqui, né? Um cenário que é absurdamente gigante. Então, queria agradecer vocês aí pela presença, de verdade. É isso então, Rosito. Quer deixar o teu recado final aí pra galera? Teu link? Não, cara, eu acho que o principal é falar da Etérica, que saiu hoje, né? Galera apoiar, então apoiem lá que tá legal, caralho. É isso aí. Show de bola então, gente. Brigadão pra quem ficou com a gente até agora. A gente vai se ver agora só na semana que vem, lembrando, essa semana não teremos mais live, essa é a última live da semana, porque eu estou viajando amanhã, volto na sexta, final do dia, então não vai ter como fazer Senhor dos Anéis, mas semana que vem tudo volta ao normal, segunda-feira, quarta-feira, sexta-feira, e eu já adianto pra vocês que janeiro, logo após o nosso hiato, a gente vai ter live quase todos os dias, já adianto pra vocês aí, então se preparem, vejo vocês na segunda-feira que vem. É isso aí, e falou! E aí, você gostou? Acesse todas as segundas às 20 horas twitch.tv/mrpgoficial.